Bom, então era isso que eu queria dizer, né? Tá entendendo? Para chegar no povo, tem que falar a linguagem corrente. A linguagem corrente. E é português, mas é um português muito específico. Eu talvez não conseguisse me explicar, né? Eu não ia conseguir me explicar, mas quem vive lá, se entender o que nós queremos dizer, vai conseguir explicar. E é de fato, Rui, assim, o que o professor Luciano, nós estamos falando aqui, de fato, a educação dessas pessoas que votaram em Bolsonaro, em Lula, por exemplo, nos tempos passados aqui, era uma educação muito pífia, muito pouca, né? Claro que tinha pessoas estudadas, tinha, mas quem elegeu ele de fato não foram as pessoas letradas. Não foram. E assim, nós temos que nos preparar para quando essas pessoas letradas forem escutar alguém, porque nós já sabemos quem eles vão escutar, que é Ciro Gomes, a única pessoa que consegue aplacar essas dores dessas pessoas é alguém muito bem preparado, que é Ciro Gomes, por exemplo. Daí para frente, para cima. Nós vamos estar preparados para receber essas pessoas, porque nem o PT está preparado, nem o lado do Bolsonaro está preparado, nenhum dos dois. E é premente, é muito importante que a gente se prepare para trazer essas pessoas para cá, porque essas pessoas vão sentir falta por um movimento natural das coisas. Como as coisas já estão se desenhando, as coisas já estão se mostrando aí. E quem não tiver plano daqui um tempo para frente, eu espero que logo, agora, para frente, não vai se eleger. Eu espero que a coisa aconteça assim, porque as pessoas estão estudando e estão percebendo os efeitos da má política. Como eu tenho enxergado, as pessoas têm observado os efeitos da má política, e eu acredito que quando elas se movimentarem, se mexerem, é bom já ter alguém preparado para receber. E somos nós que vamos receber. Eu acredito muito nisso. Tomara. Não é de hoje que há essa desilusão com a política. Isso é fato, né? Como a Ângela colocou aí, ó, o pobre não aprendeu a gostar da política, não acredita nela. Perfeito. Então, só se vocês puderem só dar uma silenciada, porque está dando um retorno aqui. Aí, melhorou. Então, assim, não é de hoje, né, que a população, e sobretudo aqueles que mais sentem os problemas, os pobres, né, as pessoas que têm uma maior dificuldade, assim, só aqueles que realmente precisam do Estado, né? Quando eu falo pobre, assim, sei lá, parece que tem uma figura, um estereótipo, né? Mas não, é todo aquele que precisa do Estado. E mesmo a gente tendo um pouquinho também, às vezes, de um pouco mais de estabilidade financeira, a gente também depende do Estado em diversas situações, né? Olha para vocês verem uma coisa absurda assim, né? Eu sempre falo, eu sou advogado e tudo, né? Então, muitos pensam, já imagina, né? Não, então você faz parte da elite, tal. Mas assim, eu dependo do Estado, às vezes muito mais do que grande parte das pessoas, porque eu dependo do judiciário. Não adianta nada eu ter uma excelente causa nas mãos, né, um potencial de honorários altíssimos, se o meu processo não andar, se ele ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos nas mãos lá do judiciário. A gente, né, Rui, já fizemos aqui um programa específico sobre o judiciário, né? Então, assim, eu sei das dificuldades. Agora, imagina, eu estou falando dos meus problemas, né? Mas imagina, então, aquela pessoa que não pode nem pagar um advogado, ou que depende da defensoria pública, ou que depende dos serviços públicos, ou depende do SUS. E aí eu volto também, pode ser que qualquer um de nós aqui, numa situação de emergência, nem é uma questão, às vezes, né, de ter ou não plano de saúde, mas o SUS ele apresenta uma cobertura absurda. Mas pode ser que em algum momento você tenha necessidade de recorrer ao SUS. Qualquer um de nós aqui, né? Então, todos que dependem do Estado têm que ter essa consciência e estar próximo dos problemas, né? E aí, como a Ângela está falando aí, muitos aprenderam ou não aprenderam a gostar da política, não acredita nela, de fato, porque só vê dificuldade, o Estado não chega, o Estado se omite, né? E aí entra naquele outro ponto que eu estava falando, inclusive, a partir da visão do Platão mesmo, né, que pensava na política, na república desde 2000 anos, 2500 anos atrás, desde que os problemas nem eram tão diferentes assim, e ele também colocava na conta da própria classe política, né? Porque não adianta a gente ter também uma população, uma sociedade consciente e educada,
se na hora de escolher o nosso representante, a gente não tem ali um representante preparado, e como foi aí como que o Plínio mesmo disse, né? Alguém que tenha capacidade intelectual, profissional, de assumir o leme do navio, né? Um bom capitão de assumir ali, né, à frente e falar, não, deixa comigo que eu vou pegar o navio nesse porto aqui e vou levar até lá com segurança, com tranquilidade e vou cumprir com o meu papel, né? Então a gente precisa também que a classe política ele exerça e tenha consciência do papel que ele vai exercer. E quando eu digo classe política, eu estou incluindo os partidos também, né, nisso daí, né? E aí, em alguns outros vídeos aqui do canal, eu já citei várias vezes, né? Só um minutinho, esse livro aqui, ó, que é do Levitsky, né? Como as democracias morrem. Ele faz, claro, uma análise mais voltada lá para os Estados Unidos, né? Mas ele apresenta os partidos políticos como sendo os chamados guardiões da democracia, né? Porque, afinal, são os partidos que definem quem serão seus candidatos. E o que os nossos partidos têm feito? De novo, eles privilegiam os Marquitos, eles privilegiam os Tiriricas, eles privilegiam os Pablos Marçais e os Bolsonaros, que têm essa capilaridade nas redes, né? Tem fama, é conhecido, mas que, na verdade, são potenciais destruidores da democracia. Que, de fato, é o que eles são. Eles destroem, estão aí para destruir a democracia. Ou o que a gente acha que seja democracia. Então, mais uma vez, aí fica essa outra ponta para a gente poder, talvez, falar um pouco aí, né? Eu não sei a experiência do Plínio, se tem alguma experiência com partido, se é filiado ou não, mas o que vocês pensam e se dá ainda para a gente acreditar ou ter algum tipo de confiança, né, no que os partidos estão fazendo ou deixando de fazer em relação à política, né? A política não tem sido assim, a política tem sido utilizada mais para defender os interesses das oligarquias, porque na verdade os partidos políticos são grandes conglomerados de oligarquias, me parece, assim, no Brasil, porque se você tem uma bancada agro, se você tem uma bancada evangélica, se você tem uma bancada da bala, significa que essas pessoas estão representadas ali, então assim, estão defendendo o interesse de alguém, mas não é o do povo brasileiro, é somente o das velhas oligarquias, né? E, cara, eu fico muito preocupado com isso, sabe? Porque até quando que a gente vai aceitar que essas pessoas estejam lá com aquela mamata que aquela galera tem, defendendo interesses privados, enfim. E não falando muito pouco de interesse público. Bom, mas isso é um defeito. O seu áudio aí está reverberando. Mas isso é um defeito do modelo que vocês têm de governança, né? Vocês elegem seus deputados por causa das regiões e dos municípios, não é por causa do interesse do Brasil, né? E esses caras, eles garantem a sua eleição fazendo benfeitorias, no qual a gente já falou disso aqui, né, no primeiro programa até, por exemplo, o caso das emendas do relator, né, que é uma forma deles estarem se elegendo. E, às vezes o partido é irrelevante, os caras mudam de partido e tudo, não tem problema, o pessoal está votando neles, porque espera um benefício concreto que esse deputado vá prestar a essas populações. Só que, cara, vocês deviam ter um sistema que o partido realmente fosse o mais importante e não o deputado em si. Porque se você tem um deputado que se elege independentemente do partido que ele está, né, aí não tem ideologia, não faz mais sentido nada. Por isso é que você tem deputados da evangélicos, deputados da bala. Quer dizer, os caras estão defendendo quem garante a eleição deles. Isso é um problema, claro. Se você tem um Congresso que se elege com base nesse tipo de princípio, você está desvirtuando toda a lógica de um sistema que você tem, que é suposto ser presidencialista, mas que tem um Congresso, né?
Ou você não tem um regime totalmente presidencialista e não tem Congresso mais, pronto. Você vota no cara e ele forma o governo. Ou você tem um sistema, que é o que eu defendo para o Brasil, um sistema semi-presidencialista. E então, eu aconselho todos vocês a verem o nosso programa sobre o Legislativo, que é o terceiro, né? Em que a gente debate essa questão e se vê as virtudes desse modelo em relação ao que vocês têm hoje. E esse modelo, de fato... O Legislativo foi o primeiro, Rui. Foi o primeiro, o Legislativo foi o primeiro. Depois foi o Executivo... Não, depois foi o Judiciário e depois o Executivo. Pronto, ok, tá bem, sim, tem razão. Então, isso é um beco sem saída. De fato, como reformar? E você só reforma o sistema se você tiver um presidente com coragem de colocar isso em discussão. Como você não tem, né? Porque são todos uns covardes, esses presidentes que vocês têm tido, né? Uns entreguistas e que não querem reformar nada, né? E então, qual é que foi a última consulta popular que vocês tiveram? Foi sobre o armamento. Isso foi há quantos anos atrás? Eu estava no Brasil, por acaso, quando eu assisti a essa consulta popular. Mas foi a última, né? Parece que os políticos não estão muito interessados em saber o que é que vocês querem no país de vocês, né? Eles sabem, né? Então, o modelo não se regenera, não se retifica, as alterações que existem, a última alteração considerável ao sistema foi a cláusula de barreira, né? Que, pronto, faz algum sentido, porque, de fato, eram partidos em excesso, né, no Congresso, mas, mesmo assim, não há uma heterogeneidade não é, estou falando mal, não há uma diferenciação ideológica dos partidos, ou seja, você não consegue perceber muitos dos partidos do Centrão se são de esquerda, se são de direita, o que é que são, mesmo o próprio PT é um partido falso de esquerda, é tudo uma mistureba, é tudo uma grande confusão, é tudo neoliberal, vejam só, né? Aqui em Portugal tem um partido liberal, pronto, a gente já sabe, são aqueles caras, aí são todos, né? São todos liberais, né? Todos querem o mesmo tipo, Banco Central Independente, não cobrar imposto de rico, maravilha, né? O Brasil é o maior paraíso fiscal do mundo. É o maior paraíso fiscal do mundo. Não existe nenhum paraíso fiscal do tamanho do Brasil. Normalmente é uma ilha. Uma ilha no Atlântico, no Pacífico, né? Esses são os paraísos fiscais. Não, o Brasil é um paraíso fiscal continental. É incrível, né? Uma coisa impressionante.